Olá, colegas, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, estamos aqui para iniciar mais uma aula dentro da disciplina de saúde da criança e do adolescente. E hoje a gente vai dar prosseguimento aqui a um tema muito interessante, que é o crescimento e desenvolvimento da criança. O crescimento, aqui nós temos um conceito que é o aumento na estrutura do corpo. O acompanhamento do crescimento é realizado através de medidas antropométricas tomadas por profissional de saúde por ocasião das consultas aos serviços de saúde. O peso, comprimento ou a estatura devem ser medidos de maneira padronizada em todas as consultas nas unidades de saúde. Então nós temos algumas regras para que essas medidas antropométricas sejam colhidas, para que não obtenha nenhum erro, nenhuma diferença nessas medidas antropométricas. E aqui, no desenvolvimento, nada mais é do que o aumento da capacidade do indivíduo na realização das funções cada vez mais complexas. A criança desenvolve controle neuromuscular, destreza e traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. Então, fazendo um breve resumo do que seria o crescimento é aquilo que observamos como mudança física na criança. É o peso da criança aumentando, é a altura que a gente consegue identificar visualmente, tá? E o desenvolvimento são as aquisições de habilidades, ou seja, são funções cada vez mais complexas. Habilidade como falar, como falar as primeiras sílabas, a capacidade de andar mais cedo possível. Então, essas aquisições estão relacionadas ao desenvolvimento. Tá? A avaliação do crescimento e desenvolvimento também, a gente tem essas informações aqui que a gente pode utilizar como parâmetros, mas nem sempre esses parâmetros vão bater com essas informações. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue obter esses dados. O que seria? A criança ela dobra de peso aos 5 meses e triplica aos 12 meses. No primeiro ano, a criança cresce em estatura cerca de 50%, ou seja, cerca de metade da estatura do nascimento. O perímetro cefálico da criança ao nascer é de 34 a 35 centímetros. Após 6 meses, será de 42 a 43 centímetros. E no fim do primeiro ano, será de 47. No segundo ano, aumenta somente 2 centímetros. Com relação ao perímetro torácico e abdominal, que é a circunferência do tórax e a circunferência do abdômen, aos 2 anos são de 49 centímetros para perímetro torácico e de 50 centímetros para perímetro abdominal. Com relação à altura, a altura dos meninos de 2 anos multiplicada por 2 deverá ser a sua estatura quando adulto. Para as meninas, subtrai-se 10 a 12 centímetros no cálculo anterior, ou seja, do cálculo para menino, subtrai aproximadamente 10 a 12 centímetros no cálculo anterior. Pessoal, essas informações, elas não é regra geral, tá? Mas na maioria dos casos podem bater sim esses dados, tudo bem? Isso é para que vocês obtenham parâmetros. Logicamente, as crianças prematuras elas não vão se encaixar neste plano aqui, vamos dizer, nesta previsão, tá ok, pessoal? Então, muita atenção aí que as crianças prematuras elas têm um desenvolvimento um pouco retardado, vamos dizer assim. Nos dados antropométricos,
essas medições, ela torna-se um processo de rotina e muito frequentemente é subestimado, porém é de grande importância. Subestimado é no sentido, muitos profissionais não dão importância à coleta desses dados. E isso tem que fazer parte da rotina da criança. A rotina, uma avaliação sistematizada, que seja pelo menos uma vez ao mês para as crianças. Tá? Aquelas crianças que têm uma dificuldade maior, por exemplo, as crianças prematuras, elas demandam um acompanhamento com um período menor, né? Ou seja, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, vai depender muito da condição do RN prematuro, por exemplo. Tá? As medidas físicas refletem a taxa de crescimento da criança e qualquer alteração no padrão delas. Tá? Pode indicar problema sério. A técnica deve ser rigorosa, os dados corretos e o registro e a interpretação exata. Mais importante que os valores devem ser a observação das tendências, das diferenças súbitas e dos graves desvios do padrão normal. A criança e a mãe devem ser informadas do procedimento a ser executado. Tá? Então, essa coleta desses dados tem que ser muito criteriosa para que a gente não obtenha dados infiéis, vamos dizer assim. A gente procura dados fidedignos. Com relação ao peso, importantíssimo aqui, né, que para realizar essa pesagem, a balança ela deve estar tarada, ou seja, ela deve estar regulada. Toda balança ela tem um dispositivo que a gente consegue fazer a taragem dela, que é o que? Se a balança for manual, a gente coloca o peso, né, o indicativo lá do peso no zero, e a agulha da balança, que é aquela pontinha na balança manual, ela tem que estar no nível ideal com o marcador, levando a um nivelamento. Quem conhece a balança sabe do que eu estou falando. Mas muito dessa taragem ela vai ser aprendida por vocês nos estágios. Vocês vão aprender a fazer a taragem, né? E essa balança ela deve estar posicionada em um local plano, afastado da parede, e deve permitir uma boa visualização de escala. Ou seja, a sala de pesagem ela tem que ser bem iluminada. Se não bater sol, tem que ligar uma luz para que não possamos errar na medição. Tá? Criança menor de 2 anos deve estar completamente despida e descalça. Muitas vezes a gente vê alguns profissionais pesando a criança com fralda. Isso é errado, porque essa fralda ela pode estar encharcada e até mesmo o peso da fralda ela pode dar uma diferença, mesmo que seja mínima em gramas. Colocar a criança pequena deitada ou sentada no meio do prato da balança. Tá? A criança maior deve ser colocada de pé no centro da plataforma com os braços estendidos ao longo ao corpo. Tá? Ler o peso da criança em quilos na escala maior e em gramas na escala menor. Lá na balança vocês vão ter o conhecimento, né, da escala maior em quilo e da escala menor em grama. Ao final de tudo, a gente anota o peso na folha do prontuário, registra no gráfico de crescimento do cartão. Vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente o cartão da criança. E aí a gente liga o ponto, né, anterior. Né, a gente no cartão da criança existe um gráfico. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse registro. Não tem dificuldade nenhuma, muito fácil de estar registrando este dado importantíssimo. Aqui a gente parte agora para a estatura. É uma medida do crescimento muscular e esquelético da criança. E ela deve ser avaliada do nascimento até a idade adulta. Tá, pessoal? Aqui é a estatura, o comprimento. O comprometimento da estatura frequentemente traduz um processo de longa duração com pequenas possibilidades de recuperação. Tá? Aqui nós temos alguns valores normais, né? Geralmente, né?
a gente não aplica sempre, né? Mas aqui a gente tem os padrões. Ao nascimento, a criança ela vai ter mais ou menos aqui, ó, 50 centímetros. Primeiro trimestre, 9 centímetros. Que seria aqui um ganho, né? Um ganho, tá? Isso aqui a gente está falando de ganho. No segundo trimestre, um ganho de 7. No terceiro trimestre, 5 centímetros. No quarto trimestre, 3 centímetros. Aqui no ambulatório, ou na estratégia de saúde da família, ou no posto de saúde, ou na UBS, como muitos dizem, deve-se medir a criança de acordo com o calendário. Esse calendário, geralmente a gente preconiza ele mensalmente. A criança ela tem que passar mensalmente pela unidade básica de saúde para que a gente possa fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Ou antes, né, ou se essa criança for consultar também, for fazer uma consulta de enfermagem, ou uma consulta com o médico, ou as próprias puericulturas, né, a gente também aproveita esse momento para a gente coletar esses dados. Em qualquer método, a criança deve estar descalça, tá? E muitas vezes a gente percebe aí que alguns pais, ou até mesmo profissionais da saúde, não quer tirar o calçado da criança, para que por receio da criança contaminar, mas a gente pode colocar um papel toalha no chão e fazer com que essa criança fique em cima do papel toalha sem sujar os pés. E aí sim a gente pode proceder com a retirada, né, dos calçados, porque todo calçado ele vai dar diferença sim de centímetros. Se essa medição dessa estatura for na parede, é importante que esse calcanhar esteja encostado, né, à parede, assim como as nádegas e a própria cabeça. E a gente procede com a medição. E os ombros também, como diz aqui, né, ombros tocando a parede. E os olhos dirigidos para frente. A criança não pode nem estar olhando para cima, nem olhando para baixo. Olhando para a linha horizontal. Ao término da mensuração, a gente registra os dados. Aqui a gente parte agora para o perímetro cefálico, que nada mais é da medição da circunferência da cabeça, né, a circunferência do crânio. E essa circunferência da cabeça ela aumenta rapidamente no primeiro ano de vida, a fim de adaptar-se ao crescimento do cérebro. Aqui nós temos alguns valores normais, de acordo com a faixa etária da criança. Ao nascer 35, com 3 meses 40,4, com 6 meses 43,4, 9 meses 45,5, 1 ano 46,6. São números aproximados que a gente pode utilizar como parâmetros, mas não se aplica-se a todas as crianças. Aqui nós temos uma imagem, uma ilustração que eu trouxe para vocês de como deve se proceder com essa fita, né? É importante que o marco zero esteja voltado para frente e que essa fita ela passe exatamente no meio da testa da criança, né? na fronte da cabeça da criança, pegando, né? Fazendo com que essa fita ela circunda, passando na parte posterior da cabeça, na porção occipital, na região occipital do cérebro da criança. E aí a gente faz essa medição. Dentro dos dados antropométricos, a gente também dá importância para o perímetro torácico, que é a circunferência do tórax. A gente coloca a fita métrica em volta do tórax, passando sobre os mamilos. E a gente anota o resultado em centímetros. Assim como também a gente tem o perímetro abdominal, que a gente coloca essa fita métrica em volta do abdômen, né, sobre a cicatriz umbilical, e a gente anota o resultado também em centímetros. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um erro muito comum. Qual que é o erro aqui? A fita não está passando sobre a cicatriz umbilical. Essa fita deveria estar passando aqui.
É um erro muito comum. Tem até muitos profissionais nem sabem desta norma, né, desta exigência, que a fita ela tem que circundar a cicatriz, passando pela cicatriz umbilical. Ok, pessoal? E aí vem a fase do cartão, né? A hora do cartão. O que a gente anota neste cartão? Né? O que vamos anotar? A gente anota os dados de identificação da criança, nome da mãe, endereço, né? O nascimento da criança, qual foi o perímetro cefálico, né? qual foi o dado do comprimento ao nascer, a escala de Apgar, que vai ser preenchida pelos profissionais do hospital, se teve alguma intercorrência durante o parto, ou seja, esses dados de identificações e ocasiões ocorridas no parto são identificadas pelos profissionais do hospital. Tá? Nós temos também nesse cartão os indicadores do desenvolvimento da criança, né? Que é o peso, a estatura, o perímetro cefálico e outras atividades também. Temos também aqui o registro de algumas doenças da criança. Lá tem um espaço onde a gente pode preencher com alguma necessidade ou deficiência que a criança pode apresentar, porque este cartão da criança ele vai ser de muita utilidade para todos os profissionais que atuam e é naquele momento, a partir do momento em que recebem aquela criança, eles sabem da condição geral daquela criança. Temos também as vacinas da criança. Nós temos as vacinas registradas do momento em que a criança nasce até as vacinas da fase adulta. Nós temos um cartão que compreenderá todo o calendário vacinal da criança até a fase adulta. Então esse cartão ele tem que ser guardado. Tá? E como eu disse, uma observação aqui, né? As condições do nascimento elas devem ser anotadas no hospital pelos profissionais, né, que cuidaram dessa criança lá naquele momento que nasceu e registraram todas as informações. Aqui nós temos a ilustração de um cartão da criança, né? Aqui nós temos o da menina e aqui nós temos o do menino. E aí são os cartões oferecidos pelo Ministério da Saúde e é de grande importância nossa, né? É obrigatoriedade nossa registrar todos os dados das crianças no que diz respeito ao crescimento e desenvolvimento. Aqui nós temos, abrindo o cartão na parte de indicador de desenvolvimento, vocês podem perceber que tem o gráfico de peso e idade, nós temos também o gráfico de perímetro cefálico e idade e temos também o gráfico de estatura ou comprimento por idade. Tá? Aqui eu estou tentando deixar bem claro para vocês que esta identificação aqui deste gráfico está relacionando o peso com a idade na faixa etária de 0 a 2. Vocês podem perceber aqui, ó, embaixo nós temos a linha de idade. Né? Na linha horizontal nós temos idade representada por meses. Nós temos aqui ao nascer 1 mês, 2 meses, 3 meses, até chegar a 1 ano. Na outra, dando sequência, nós temos 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, 1 ano e 3, até chegar a 2 anos. Tá? E na linha vertical, nós temos o peso da criança que é encontrado durante a medição do peso da criança. Nós temos de 1, 2 até 18. Tá? E agora eu vou explicar para vocês o que seriam esses gráficos aqui, essas linhas horizontais. Nós temos uma linha horizontal inferior preta e nós temos uma linha horizontal superior preta.
nós temos uma linha vermelha inferior e nós temos uma linha vermelha superior. E nós temos uma linha no meio das vermelhas e pretas na cor verde. Então, o que seria isso? Isso são curvaturas, né, relacionadas com peso. Uma criança que você mediu e que encontrou um peso abaixo, um peso relacionado com a idade, né, você faz o cruzamento e esse cruzamento fez com que esse peso encontrasse abaixo dessa linha preta inferior, a gente conclui que essa criança ela está desnutrida. Ok, pessoal? Se você encontra um peso em que encontra-se próximo à linha vermelha, nós temos uma criança com risco de desnutrição. Então, abaixo da preta ou em cima da preta, desnutrição. Acima da linha vermelha, risco de desnutrição. Se está embaixo da linha vermelha, só que mais próximo desta vermelha, continua também com risco de desnutrição. Deu para entender? Mais próximo da preta, desnutrição. Mais próximo da vermelha, risco de desnutrição. Vamos falar das superiores. Tá? A superior preta, se tiver acima da linha superior preta, nós confirmamos que essa criança ela encontra-se obesa. Mais próximo da vermelha, risco de obesidade. E por fim, todas aquelas crianças em que a gente encontra, né, pesos próximos da linha verde, a gente subentende-se, né, e classifica que essa criança está com peso adequado para a idade dela. Está com peso ótimo, né? Está com peso considerado adequado para a faixa etária. E assim a gente faz essa mensuração, como eu disse para vocês, mensalmente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Se é uma criança que tem um risco maior, nasceu com alguma anomalia ou nasceu com história de prematuridade, por exemplo, ou alguma doença genética, né, a gente acompanha ela com um intervalo menor, de 15 em 15, para a gente perceber como encontra-se esse crescimento e desenvolvimento. Tá? Então, essa explicação minha ela vale para todas as outras variáveis. Tá? Aqui eu estou falando de peso, mas vale para a estatura e vale também para o perímetro cefálico. Ok, pessoal? Tá aqui as nossas referências. Até a próxima aula.